Vou falar agora sobre linha editorial, mas já vou fazer um adendo. É o ponto de vista do copy para a linha editorial, porque a gente, né, quer trabalhar com a linha editorial criando narrativa. Então, assim, com um tempo um pouco maior. Então, quando eu falo de linha editorial, falando da gente criar uma narrativa, da gente atraindo pessoas, da gente conseguir ter uma historinha que ela se conta ao longo de um período um pouco mais longo. Então, assim, existem as comunicações de venda. Ah, eu quero fazer uma comunicação de venda para vender meu e-book em 10 dias. Esse é um ponto bem específico porque você vai estar falando de venda. Quando eu falo de linha editorial, que é o que eu vou falar aqui agora, eu estou trazendo ela para um período maior. Então vamos pensar, durante 3 meses você vai trabalhar sua linha editorial para fazer, para expandir o nível de consciência da sua audiência, para fazer, para atrair mais pessoas que elas chegam inconsciente e elas chegam no final da jornada, do que 3 meses, 6 meses, um ano, consciente do que você faz. Eu já expliquei, mas tem assim, a gente tem três etapas do nosso lead, que basicamente assim, ele é inconsciente do problema e inconsciente da solução. Ele não sabe que ele tem um problema, ele também não sabe que existe solução para aquele problema. Em algum momento ele descobre que ele tem um problema. Então ele está consciente do problema, mas ele está inconsciente da solução. Aí é a hora que você aparece, aí você vai instruindo essa pessoa, ela vai ser consciente do problema e consciente da solução. E aí tem uma quarta etapa que eu acrescento aqui, que ela vai ser consciente do problema que ela tem, consciente da solução que existe para o problema dela e mais consciente do que você é a solução para ela. Porque você pode trabalhar esse lead inconsciente, gerar consciência nele e ele eventualmente achar que a solução dele está em outro produtor de conteúdo, está em outro expert. O que a gente tem que fazer é manter essa pessoa com a gente para que ela compre, que ela deseje comprar a nossa solução. Então a gente tem 4 etapas para poder caminhar com esse lead. Quando eu falo de linha editorial, eu estou falando dentro dessa jornada. Comumente, a gente vai ver as narrativas de linha editorial voltada para venda. Você vai fazer X stories, você vai fazer é, conteúdo específico para venda. Então, assim, tá tudo bem, uma coisa não anula a outra, mas o que eu estou falando é quando a gente vai criar a linha editorial para um período que eventualmente a gente não está vendendo, mas a gente está capturando pessoas e conscientizando pessoas ao longo do funil para que elas cheguem qualificadas para comprar da gente. Então, assim, de fato, é isso que é importante que você entenda. E eu vou mostrar, porque eu fiz um mapa mental para poder exemplificar como que eu trabalho isso. E até um ponto importante, porque eu melhorei esse mapa mental ao longo dos planos de ação que a gente fez na mentoria. Então, o que aconteceu? Conversando com todo mundo, desenvolvendo, eu fui entendendo que as palavras que eu queria falar vinham de vocês. Vocês mesmos estavam dando solução para que eu desse nome para o método que eu uso para poder criar as linhas editoriais. Então, tá aqui. Basicamente, eu divido a linha editorial em 3 etapas. Isso daqui é como se fosse literalmente um funil. Então, o que eu vou pegar? A primeira etapa, a gente vai pensar na sensação emocional. Isso daqui, assim, ó, vou criar conteúdo. Como que eu crio conteúdo? Qual que é a primeira etapa? Sensação emocional. Por quê? É como a pessoa se comporta, são as reações involuntárias e às vezes as reações voluntárias que essa pessoa tem. Ninguém chega lá no seu perfil e fala, ai, até chega, mas tipo assim, estou ansiosa, estou ansioso, estou depressivo. As pessoas elas vão se autodiagnosticando ao longo do período, mas nem sempre elas estão com a patologia que elas acham que elas estão. Então, qual que é o nosso trabalho? É a gente dar um passo para trás, né, tipo dentro dessa jornada, para que de fato essa pessoa se identifique com a gente. Então, quando a gente fala de sensação emocional, a gente está falando, né, a gente vai criar conteúdos falando dessa pessoa que está irritada, com sensação de cansaço excessivo, com falta de concentração. Isso daí são os sintomas que ela tem. Ela pode até chegar para você, eu acho que eu tô ansioso, porque eu não consigo me concentrar, não sei o quê, não sei o que lá. Só que, tipo assim, o que vai atrair a atenção dela é quando você começa a criar conteúdo falando dessa falta de concentração. Fala, nossa,
há um tempo atrás eu atendi uma pessoa que ela tinha muita falta de concentração, ela não trabalhava direito, ela se sentia cansada ao longo do dia, então, tipo, isso daí era muito ruim para ela, porque ela sentia que ela nunca estava produzindo. Isso gera identificação na pessoa, por mais que ela vá olhar lá e falar, não, mas eu acho, né, quando chegar na parte do motivo, assim, que eu tenho ansiedade, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo, a gente deu um passo para trás no nosso funil, a gente foi conversar lá no topo do funil, falando dessas sensações emocionais. E por que eu coloquei assim o involuntárias com o in entre parênteses? Porque pode ser uma reação voluntária da pessoa, tipo sentir-se apaixonado, estar apaixonada. É uma reação que eu escolho, né, entrar nela. Estou me sentindo assim. Então, isso daqui pode ser coisa boa também, não necessariamente precisa ser algo ruim. Pode ser uma motivação, uma sensação de estar motivado, de estar me sentindo entusiasmado. Eu quero treinar, estou me sentindo entusiasmado agora. Como é que eu vou criar conteúdo? Eu vou falar com essa pessoa desse entusiasmo. Não, quando a gente acorda motivado, aí você já pega o seu reloginho de correr e vai para cima e quer treinar e quer fazer dieta e quer mudar de vida, você está falando com essa pessoa de entusiasmo. Você está trazendo essa sensação emocional e você está jogando lenha para essa pessoa. Vale para os dois lados, tanto, né, para o que seria ruim quanto para o que seria bom. Então a gente não tem uma diferença de sentimentos quando a gente fala dessa sensação emocional. O que a gente tem é, existem os problemas, entre aspas, né, que seriam tipo as dores, os incômodos, mas tem os sentimentos bons, dela tá entusiasmada, dela tá apaixonada, dela tá motivada. Isso aí a gente vai usar na nossa linha editorial para chamar as pessoas. Como que eu vou criar conteúdo chamando as pessoas? Se eu for falar da parte do cansaço excessivo, eu vou buscando isso ao longo do dia. Falo, nossa, às vezes quando dá, a pessoa dormiu o final de semana inteiro e quando chega segunda-feira, 3 horas da tarde, ela sente que ela não descansou, que ela está vivendo como se ela fosse no automático os 2 dias de final de semana. É uma situação que eu estou trazendo do comum, que acontece muitas pessoas, né, elas tiram o final de semana de folga e não necessariamente elas descansam. Quando chega na segunda-feira, ela está tão exausta quanto quando ela saiu na sexta-feira. Então, eu estou criando é, cenários para que a pessoa se identifique dentro da minha linha editorial. Então, eu vou falar com ela no topo do funil, que seria assim, o primeiro passo para criar uma linha editorial, falar da sensação emocional. Então, tá, eu vou falar, é aí que eu deixei os exemplos, porque eu acho que, às vezes, coisas, né, que não são boas, elas funcionam muito mais fácil para a gente entender. Você vai fazer isso para o seu público também. Então, falar, para o problema que eu soluciono. Quais são as sensações emocionais das pessoas? Ah, são essas daqui. E aí tem um adendo, porque vocês, enquanto terapeutas, quase sempre vocês vão trabalhar lá no fundo do funil, porque vocês sabem quais são os causadores de dor, quais são os causadores de incômodo, quais são os causadores de tudo. Então, o que que acontece? Vocês ficam olhando para o estresse, para a ansiedade, para a depressão, para a confusão mental, para a parte de energia, né, para quem é terapeuta energética, e vocês ficam olhando muito aqui para o motivo, motivação. Então, vocês, não que não criem, não criam conteúdo, mas vocês estão olhando para cá. Aí, assim, a pessoa ela precisa ter um nível de consciência muito mais alto para ela olhar aqui e falar, não, estou estressada, estou ansiosa. Aí vamos supor, chega lá assim, ela acha que ela está ansiosa, né? Ou assim, ela tem ansiedade, mas não necessariamente ela não tem. Então, o que vocês fazem, que aí assim, é o puxão de orelha, é olhar sempre para o fundo do funil. Tem uma frase, eu não sei de quem que é, mas talvez seja até do Tiago, que o fundo do funil ele é tentador e o topo do funil, ele é oneroso. Então, assim, dá muito mais trabalho, né, entre aspas, produzir conteúdo aqui do topo do funil, porque você precisa olhar o que que é, você precisa falar, então tá, se eu trato de ansiedade, como que as pessoas ansiosas se comportam? Ah, elas não conseguem focar no que elas querem, elas estão sempre buscando resposta para o que está no futuro e elas deixam as coisas passar. Às vezes essa busca intermitente por resposta as coloca numa posição de inércia, assim, elas ficam procrastinando por conta disso. Então, tá, essas são as sensações. Ela se sente procrastinadora, ela se sente irritada, às vezes, por ser procrastinadora, ela se sente parada, estagnada. Então, esses são os sentimentos emocionais. Então, a gente vai começar a produzir conteúdo por aqui, na parte
desse sentimento emocional, como a pessoa se sente. Você nem precisa falar para ela, porque ela já está sentindo isso. Ela está lá na casa dela, mas ela está se sentindo irritada, ela está se sentindo cansada em excesso. Então a gente vai trabalhar o que é sensação emocional no primeira linha do topo do seu funil, assim. Essa é a parte mais importante para você entender, assim, a linha editorial. Comecei por aqui. Então, beleza. Tá, Thiago, já entendi. Eu trabalho com isso e eu tô olhando o que as pessoas sentem, como elas se sentem com o problema que ela tem e que eu consigo resolver. Ponto. Ah, mas e se for uma coisa boa? Meu público está se sentindo entusiasmado, está querendo mudar de vida, está querendo fazer transição de carreira. Isso daí é uma sensação boa, não é necessariamente uma situação ruim. O que você vai fazer? Aí você vai trabalhar, usando a parte do que seria as coisas boas, a parte do suporte. Quando eu entro aqui no meio, que seria dor, incômodo e o suporte, que assim, aí são etapas da sua produção de conteúdo, e de fato, você pode dividir ela em três. Você vai ter o sentimento de desconforto ou o desejo de expressão. Essa pessoa que ela quer transicionar de carreira, ela pode acontecer, ela tá querendo expressar algo, mas ela não consegue. E aí, assim, falando até como copy, as pessoas elas não conseguem dar nome para o que elas estão sentindo, para o que elas querem comunicar para os outros, às vezes para elas mesmas. Então, assim, você vai produzir conteúdo de uma forma que ela se expresse ou ela se identifique com a forma com que você está se expressando. Então, eu trabalho com transição de carreira. Você está acostumada com situações que as pessoas, às vezes, elas estão vivenciando pela primeira vez. Então, assim, qual que é o desejo de expressão que essa pessoa tem? Que ela quer melhorar, que ela quer progredir, que ela quer crescer, ou que ela quer. Assim, eu vou usar exemplo de relacionamento também. Talvez essa pessoa quer ser um companheiro melhor, mas ela não consegue dar nome para isso. Ela não consegue nem, tipo assim, tirar da cabeça dela e colocar num plano concreto, assim, para ela falar, então tá, tipo, o que eu tô sentindo é isso daqui, essa sensação. Aí eu tô falando de produção de conteúdo. Você fala assim, ó, para você ser um companheiro melhor, uma companheira melhor, você precisa disso, você precisa daquilo, você vai dar suporte para essa pessoa. Então, ó, se você cuidar mais de você enquanto autocuidado de verdade, você consegue, você precisa se entender para poder entender o outro. É um ponto de vista, assim, você tá falando, ela se sente apaixonada e aí você vem aqui no desejo de expressão, você vai para lá para ela, tipo assim, ó, o que que ela, como que ela se sente, o que que ela precisa fazer. Fala, eu queria ser uma companheira muito melhor, mas eu não consigo de repente me entregar porque eu me acho vulnerável demais e eu não quero, né, abrir a minha vulnerabilidade. Você vai dar suporte para essa pessoa. Só vou dar exemplo, você vai fazer um post, né, ou algum reels, tipo assim, que é o que viraliza muito, que são esses perfis, às vezes, de poetas, tipo assim, o quão é difícil a gente sim, entregar a nossa vulnerabilidade para o outro. Não, eu vi um post esses dias, amar, entregar a nossa vulnerabilidade para o outro, sem achar que ele vai usá-la contra a gente. Então, tipo, se a gente for pensar, a gente tem o meio do funil aqui. A gente está falando de entregar, né, a minha vulnerabilidade para o outro, sem pensar que ela vai usar contra a gente, usar contra mim. Então, o que eu vou fazer? Eu estou criando esse conteúdo para colocar. Tem essa pessoa ela quer expressar para o outro que ela quer entregar a vulnerabilidade dela, mas ela não sabe como. Então, você vai conversar com essa pessoa, falar, tá vendo? Às vezes a gente se entregar para a gente ter um relacionamento melhor, é necessário que a gente mostre, revele as nossas vulnerabilidades para o outro. Então, assim, você vai comunicar com essa pessoa, falando, você vai criar conteúdo falando disso para ela. Então, ela vai se identificar, nossa, verdade, eu não consigo entregar todas as minhas vulnerabilidades para o meu companheiro ou para minha companheira. Isso daqui, para mim, é um problema. Gostei do que o Thiago está falando. Deixa eu lá ver o que ele falou no story, deixa eu ver o que ele tem no perfil dele. Ele conseguiu achar um conteúdo que bateu lá. Então, assim, não necessariamente é algo ruim, não precisa ser uma dor sempre, não precisa ser um incômodo sempre. Aí eles falam, mas também é um incômodo para a pessoa, mas é muito mais um lance, tipo, talvez isso daí não seja um problema para ela, né? A pessoa tá vivendo com isso e tá numa boa, assim, se não chegou a ser um problema, né? Ela tá se conhecendo também, ela tá se descobrindo. Mas aí você vai dar esse suporte de mostrar para a pessoa de que, de fato, ela precisa disso. E aí quando eu falo desse sentimento, dessa dor, desse incômodo, desse suporte, a gente vai falar do que ela tá sentindo em termos de solidão, de suficiência, às vezes dela não conseguir expressar o quão ela é realizada com a outra pessoa, mas ela não consegue trazer isso para fora, expressar enquanto palavras para o outro. Então, de fato, assim, a minha turma,
Deixa eu abrir aqui de novo. Tipo assim, elas são pessoas que elas estão se sentindo extremamente irritadas e com cansaço excessivo. Mas quais são os sentimentos que vêm depois disso, no segundo passo? É solidão, porque, tipo, ela fica irritada, daí ela não quer chegar perto de ninguém. Ela fica falando que ela não gosta de ser humano, de contato com pessoas, não sei o quê. Daí ela tem esse cansaço excessivo, ela se esconde e fica o final de semana inteiro assistindo série lá na casa dela e não sai de casa, se sente sozinha. Então, assim, o que que a gente vai fazer? A gente vai conversar com ela, falando dessa irritação, desse cansaço, chamando a atenção dela, porque é como ela se sente, mas depois a gente tem o que dói nela, o que incomoda ela, esse sentimento de solidão. Então, tipo assim, num primeiro momento, e aí assim, elenca como se fosse degrauzinhos. Você vai primeiro falar dessa sensação que a pessoa sente. Então, assim, eu tô me sentindo é, cansado demais. Então, beleza, você vai falar assim, nossa, esse cansaço excessivo, assim, eu vou pegar como se fosse uma narrativa aqui, rapidinho. Nossa, porque a pessoa chega na segunda-feira, ela tá se sentindo extremamente cansada. Ela descansou o final de semana inteiro, passou dormindo, passou assistindo série, e aí chega na segunda-feira, 4 horas da tarde, ela tá se sentindo tão exausta quanto. E aí, no decorrer da semana, isso vai passando e ela vai evitando sair com os amigos, ela vai evitando os encontros fora do trabalho, ela não vai para academia, ela não vai encontrar algum conhecido, então ela se isola dela, no final, além dela estar com cansaço excessivo, ela tá se sentindo solitária. Por quê? Porque ela acha que ela precisa dormir mais, que ela precisa descansar mais, e não é isso que ela tá precisando, e ela tá se isolando. Aí ela fala, nossa, verdade. Eu tô me sentindo extremamente cansado, e cada vez que eu fico mais cansada, mais me sentindo assim, eu me isolo mais do mundo. Eu vou para minha casa quanto mais cedo, durmo cada vez mais. E assim, não necessariamente ela dorme, né? Ela fica com o celular na mão até de madrugada, com o sono desregulado, talvez, e evitando pessoas. Então ela tá se sentindo, no final, ela vai estar se sentindo sozinha, solitária, solidão. E aí você vai criar essa narrativa. Então eu comecei com a minha sensação emocional e eu trouxe até eu mostrar para ela que o que tá pegando é esse sentimento de solidão que ela tem. Ah, nossa. Só que assim, dentro da narrativa eu vou caminhando com a pessoa, assim, conduzindo ela, falar, vem aqui comigo que eu vou mostrar pra você, tá vendo? A sua irritação, ela tá te levando a se isolar cada vez mais, a ficar cada vez mais sozinha. Esse é o sentimento que você tá tendo. Ah, a sua falta de concentração tá te colocando numa situação de achar que você tá sem direção, porque você tá lá trabalhando todo dia no automático e você só tá cumprindo o horário. Você não tá tendo foco, assim, clareza, direção para poder saber, tipo, aonde que você tá indo, assim, quais são os resultados que você almeja. Então, você vai conduzir a pessoa pela narrativa. Você entra na narrativa, você chama, o gancho que você vai usar é a sensação emocional, como a pessoa se sente, e depois você vai conduzindo ela na historinha, que aí volta lá no criativo, criativo, da dor, incômodo, ou no caso do suporte, caso seja um sentimento bom. Você vai dar suporte para essa pessoa e até para sentimentos não tão bons assim, mas você vai dar suporte para a pessoa. Então você vai conduzir a pessoa dentro da narrativa. E aí eu fiz tudo isso. Então tá, eu andei com as pessoas aqui no dia a dia. E aonde que eu faço isso? É uma parte importante também, antes de eu chegar na parte do motivação, motivo. Você pode fazer isso no Stories, você pode fazer isso no Feed, você pode fazer isso no Reels. Como que eu vou criar esse conteúdo de Reels? Falando como que a pessoa se sente. Eu posso ir lá e fazer alguma coisa falando sobre a falta de concentração, né? Talvez a pessoa lá, vamos supor, né? Você pega o celular, onde eu tô aqui, coloca o celular do lado, eu tô trabalhando, tic, 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 tic. Aí eu paro, pego o celular, começo a mexer no celular. É uma situação que é comum para quem tem falta de concentração, né? Às vezes a pessoa não necessariamente está focada no que ela está fazendo, mas ela encontra alguma coisa do lado que ela vai pegar para mexer. Eu vou mexer no meu fusquinha. Aí eu fico mexendo no fusquinho, olhando, nossa, tem retrovisor, tem não sei o quê. Quando a pessoa vê, passou 1 hora e ela não fez o que ela deveria fazer por essa falta de concentração. Então é um Reels que você não precisa nem falar nada, se for pensar bem, tipo assim, você pode só gravar e soltar lá. Então, tipo, você pode fazer no Reels, você pode fazer no Feed, você pode fazer no Stories, né? É só não ir errando ou só não deixar de seguir a ordem que, eu vou começar e aí volta, né? Vocês têm a tendência de começar sempre pelo motivo, motivação. Eu sei que a pessoa está transtornada, eu sei que a pessoa está estressada, eu sei que a pessoa ela está vivendo um caos mental na cabeça dela e esse é o problema dela. Mas aí está olhando só para o fundo lá, só para o que é motivo e motivação, só os possíveis causadores dessa dor. Então, assim, quando você olha só para o fundo do funil, aí você vai ficar criando conteúdo para essa pessoa que ela já sabe que ela está estressada, que ela já sabe que ela tem problemas, que ela já sabe que ela tem tudo. Então, assim, não é ruim, né?
Mas é o que eu falei, assim, às vezes criar conteúdo profundo do funil ele é viciante, mas não necessariamente você está gerando essa conexão, assim, às vezes a pessoa está lá só sugando de você, porque você está falando para ela, ó, para ansiedade você tem que fazer isso, 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 você não está puxando os outros lá. Então, quando eu falo de linha editorial, é de criar de fato as narrativas que elas acontecem. Isso pode ser, sabe, em uma semana eu vou trabalhar esses 3 pontos aqui. Para chegar no domingo, eu falar para a pessoa que ela tem um problema assim, assim, assado, que ela está estressada, que ela está com as energias dela desalinhadas e ela precisa fazer esse alinhamento. Então, eu vou chegar lá no fundo do funil. Eu vou até usar um exemplo, falando da pessoa de relacionamento, talvez assim, ela quer ser uma parceira ou um parceiro melhor, mas ela não consegue soltar, liberar as fragilidades dela, fica guardando isso para ela, ou se ela vai quebrando em pedacinhos e quase sempre ela não consegue revelar e os relacionamentos não vão para frente. Aí você que vai falar, mas é que você tem problema com o pai, né? O seu problema é que você tem alguma coisa encracada do seu pai, você tem que resolver pai e mãe. Então, assim, às vezes aí você vai trabalhar tudo isso daqui para chegar lá no final e falar assim: ah, mas sabe por que você não consegue revelar? É porque, só eu vou dar exemplo porque tem aqui no conteúdo. Porque o meu público-alvo, ele é Ego 3. E eu não sei o que é, eu vou falar só chutando nessa a parte da Noelle, mas ela é Ego 3 e ela não tem facilidade de, né, ela vai criando novos personagens e ela vai deixando as vulnerabilidades num canto e sempre sobressaindo para agradar o outro, não sei o que, e ela não chegou lá. Então, assim, se você fala assim, ah, não, se você tá todo dia falando só de curar pai e mãe, de equilibrar masculino com feminino, a pessoa tem que chegar aqui já muito consciente disso. Então, de repente, lá no topo do funil, e literalmente um funil é um funil como tem que ser. Ele tem a boca maior e o fundo pequenininho. Se você começar a falar de relacionamento lá em cima, se você falar tipo, dessa sensação dela estar apaixonada, ou dessa sensação dela não ter, ela tá se sentindo sozinha. Tipo assim, ela tá se sentindo, ela não tá com esse sentimento essa sensação de estar indo bem nos relacionamentos. Ela não tá com essa sensação de conquistar pessoas, ela não tá com a autoestima dela boa. Então, assim, é uma sensação emocional, ela não tá se sentindo bonita. Então, assim, ela não tá se sentindo confiante para ter um relacionamento. Você começa a conversar com ela lá no topo. Fala, então tá, mas por que que tá acontecendo isso? Ah, por causa disso, 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 disso. E você vem descendo na jornada, que até chegar lá no final e falar, mas esse problema, talvez nem seja um problema, é falar assim, ah, mas você não consegue se entregar num relacionamento porque você tem que curar pai e mãe. Você ainda tá com craca vindo do passado, por isso que você, né, seus relacionamentos eventualmente não estão dando certo. Ou seja, você não tá conseguindo fazer uma transição de carreira, ou você não tá conseguindo juntar dinheiro, não tá conseguindo progredir profissionalmente por conta de problema que você tem com o pai, de problema que você tem com a mãe, ou de alguma coisa que tá dentro de você desalinhada. Mas isso daqui é lá no fundo do funil. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar produzindo conteúdo de fundo de funil. E aqui, muito provavelmente, não é nem uma questão de ferramentas, mas assim, como que você aplica essas ferramentas para curar o outro. Então, tipo assim, aqui que você vai começar a falar. Então, tá, você só tem essa dor que você tem aqui por causa de pai e mãe. Você só tem essa dor que você tem aqui porque você não descobriu qual que é seu ego. Você só tem esse problema, esse incômodo que você está sentindo hoje por causa disso e disso e disso. Então, aqui é o fundo do funil, a hora que a gente começa a conversar com as pessoas dos possíveis causadores de dor, dos possíveis causadores de incômodo, dos possíveis causadores do estresse, dos causadores da ansiedade, dos causadores dessa pessoa não se entregar no relacionamento, dessa pessoa não prosperar na vida profissional, dessa pessoa não ganhar dinheiro, dessa pessoa não economizar dinheiro, dessa pessoa comer demais, ela ser compulsiva com a alimentação. Por que que causa isso? E aí, de fato, a gente entra lá no motivo e motivação. Mas o ponto é, linha editorial. Eu começo sempre falando com as pessoas qual que é a sensação emocional. Então tá, eu quero conversar com as pessoas, eu preciso saber primeiro de tudo, né? Você vai fazer uma pesquisa ou você vai olhar, tipo assim, as pacientes que você já atendeu, a experiência que você tem, o que as pessoas que chegam até mim, elas sentem? Qual que é a sensação que é emocional que elas estão tendo? Ah, elas estão se sentindo irritadas, elas estão se sentindo cansadas, elas estão se sentindo sem direção, né? Eu estou usando de exemplo aqui, mas você traz para a sua realidade para você criar esse conteúdo. E aí você vai criar conteúdos que vão gerar identificação com a pessoa. Então, você vai mostrar o dia a dia dela, você vai citar em algum post, você vai citar em algum Reels, ou você vai trazer no seu Stories, situações que façam que a pessoa se identifique na sua comunicação. Ela precisa se identificar com o que você está falando. Ela precisa sentir que o que você está falando com ela.
É como se eu estivesse tocando num ponto muito característico delas. Porque quem se sente sem falta de concentração, não pode ter uma mesa cheia de carrinho, cheia de não sei o quê, não pode ter uma bola de alongamento, porque a pessoa se distrai quando ela vê, ela tá lá rodando no tatame dela. Então, não pode ser desse jeito. Então, tipo assim, você vai criando condições para que a pessoa se conecte com você. Basicamente é isso. Isso daí vai para tudo, assim, os tópicos aqui, né, ou os dois primeiros, são pontos que você vai gerar conexão com as pessoas, identidade. Ela precisa ver que a sua comunicação aqui está gerando conexão com ela, está gerando identidade nela. Então, sensação emocional. Como a pessoa se comporta com relações involuntárias ou reações voluntárias dela, no caso de estar apaixonada. Dor, incômodo, ou quando você vai dar o suporte, quando é um sentimento bom, né? O sentimento de desconforto ou desejo de expressão. Ela quer expressar, ela quer se entregar, ela quer ter alguma coisa, você vai trazer esse conteúdo, uma forma de conexão, identificação. Ela precisa ver na sua narrativa, nos posts que você faz, conexão, identificação. Ela tem que sentir que você sabe o que é esse sentimento de solidão. Ela tem que saber o que você sabe, como que ela se sente quando ela se sente insuficiente, quais são as ações, quais são os eventos que acontecem no dia dela que ela se sente insuficiente, né? Isso daí, como você, como terapeuta, você tem experiência para fazer. As pessoas que sentem isso, ela sente quando acontece isso daqui. Ou tem alguma coisa que ela vê, sei lá, na televisão, que ela vê em algum lugar que dá gatilho nela. Você vai trazer isso na sua narrativa, isso é importante, para gerar conexão, identidade. E aí, quando chegar aqui na parte do motivo, motivação, que são os possíveis causadores, aqui você tem que fazer com que a pessoa se sinta confortável com você, a ponto dela falar, nossa, eu já passei por todas essas etapas aqui, eu vi, e aí volta lá na aula de vendas, porque lá tem um frameworkzinho que eu mostrei lá, até acho que tá aqui, deixa eu ver se eu consigo. Está aqui em ação de vendas? Não, não é esse. Aula de vendas. Aqui, ó. O que você vai fazer naqueles 3 pontos que eu mostrei para você é que você vai ter que criar um futuro possível para a pessoa que dê esperança daqui para frente será diferente. Tipo assim, você tem que fazer as pessoas desejarem essa transformação. Aí eu entro lá no último tópico do meu mapa anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar esse futuro possível para a pessoa. Por quê? Porque a pessoa já teve identidade e conexão quando você abordou os temas de topo de funil. Então, assim, eu vou ter conexão com o expert, eu vou ter segurança, empatia, tipo assim, eu já passei por isso, ou já ajudei outras pessoas. Ela vai saber, porque você está contando para ela na sua linha editorial. Fala, nossa, porque quando eu tive isso, aconteceu isso comigo, aconteceu desse jeito, ou quando eu tratei uma pessoa desse jeito, desse jeito, desse jeito, você vai reforçar com a sua audiência tudo isso daqui. Então, por isso que é importante que você, de fato, entenda esse passo a passo aqui, que isso daqui é a parte de venda, é quando a gente entra lá na última da linha editorial, quando você entra aqui no motivo, motivação. Quando eu chego aqui, eu vou ter que gerar essa conexão, eu vou ter que falar diretamente de vendas. Mas aqui, nesses 2 pontos, é onde eu vou ter conexão e identificação. A pessoa vai se identificar com você falando da sensação emocional que ela tem. Ela vai se identificar e vai conectar com você falando do que gera incômodo nela. Então, é isso que é importante quando eu falo de linha editorial. De alguma maneira, esse é um conteúdo que a gente vai criar e ficou até escuro para a gente de fato conseguir gerar essa conexão de mais longo prazo. Então, a pessoa chegou até você hoje, ela vai ficar um tempo consumindo seu conteúdo, porque ela vai digerindo aquilo lá. Nossa, verdade, eu estou me sentindo assim mesmo, eu estou passando por isso, eu estou não sei o quê. Óbvio que vão ter pessoas que vão estar mais no fundo do funil e você consegue converter ela com mais facilidade, com mais rapidez do que as outras. Mas quando a gente fala de modo geral, assim, para produção de conteúdo, a gente tem que focar sempre no topo e no meio do funil. É isso que vai trazer público novo, que vai gerar identidade e conexão com a sua audiência. Então, falando de linha editorial, basicamente é seguir aqueles 3 pontos ali, os 2 primeiros para gerar conexão e identificação, e no final, quando a gente entra nos causadores dessa dor, já é mais focado de fato no que a pessoa sente, que aí é o que você consegue tratar, é o problema que você consegue resolver. Então, você sabe que você resolve isso. Muitas vezes você está produzindo conteúdo focado só no problema que você resolve, só na solução que você tem. Então, você precisa
fazer uma engenharia reversa para você entender qual que é o sentimento emocional da pessoa e ver quais são as dores, os incômodos ou o suporte que você consegue dar para que essa pessoa evolua. E aí, de fato, você vai criar esse cenário possível para essa pessoa e ela vai estar, né, dentro da sua linha editorial, entendendo que ela tem um problema. Aí volta lá no top. Inconsciente do problema, inconsciente da solução, consciente do problema, inconsciente da solução, consciente do problema, consciente da solução, consciente do problema, consciente da solução, consciente de você ser a solução. Então, a gente tem esses 4 pontos para poder identificar. Seguindo aquela linha editorial, que é um padrão que, assim, eu já vim desenvolvendo, mas eu evoluí ela aqui dentro da mentoria, pode rodar, e aí, tipo assim, fica muito mais fácil para você produzir conteúdo também. Quando você for fazer ação de venda, você assiste a aula de ação de vendas, os conteúdos para vender e-book que a Noelle produziu, então vai ficar muito mais assertivo. Mas no dia a dia, para você ter uma linha editorial, você é aqueles 3 tópicos lá e vai rodando. Óbvio, inclui ritual, inclui a sua rotina, coisas que vão gerar conexão também com a sua audiência. Mas os tópicos são seguir aqueles 3 pontos lá. Sensação emocional, dor, incômodo, suporte e o motivador, motivação. Seguiu isso, já dá para criar uma editorial tranquila, numa boa, que são os pontos importantes a serem seguidos. Fechou? Qualquer dúvida, só mandar aqui que eu respondo também e vou ficar acompanhando nos comentários. E para a próxima aula.